Vamos lá, isso aqui a gente já passou por isso. Estamos sendo gravados, isso pode ser usado contra você, tá, professor? Contra mim e contra os alunos também. Pode ser usado como defesa, falar que eu não falei algo, que eu falei. Olha que absurdo. Vamos lá, paramos a última aula em descaminho, é isso? Lá, artigo 334 do Código Penal. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Gente, o que seria isso aí de iludir? Iludir, esse crime é um crime que eu não está na doutrina isso não, né? Eu considero um crime feminino, né? E quem ilude muita gente são as mulheres, no geral. Então, a gente chama, claro, de um crime feminino. Iludir no todo ou em parte, quem aí nunca foi iludido no todo ou em parte para a mulher? Todos nós. O pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Esse iludir, gente, no sentido do artigo, ele quer dizer realmente o enganar mesmo, tá? Iludibriar é uma espécie de um estelionato, tá? É uma espécie de um estelionato. Vejam que antigamente nós tínhamos o crime do 334 era contrabando e descaminho. Tivemos uma alteração e nós temos no 334 descaminho e 334A contrabando. Então os crimes se separaram, né, para a gente ter mais uma especificidade de trabalhar com cada um deles. O que acontece? Vejam que há uma diferença crucial entre os dois. No descaminho, nós estamos falando de produtos lícitos. E no contrabando, estamos falando de produtos ilícitos. Não necessariamente ilícitos quanto ao penal, mas ilícitos de entrarem ou saírem do Brasil. Nós vamos lá em contrabando. Aqui, no descaminho, nosso cuidado tem que ser que esses produtos poderiam estar no Brasil? Poderiam. E é até perigoso isso, por quê? Porque se eles passam pela alfândega, se eles passam pelas vias ali de entradas no país, uma vez no território nacional, como que você vai pegar esse produto? Ele é lícito. Ao contrário do descaminho, que em qualquer momento pode ser que você consiga, né, resgatar esse produto. Aqui, ao contrário do contrabando, perdão, aqui no descaminho, não. Ok? Então, o crime consiste nisso. Você iludir no todo ou em parte o tributo. Muitos aqui consideram um crime contra a tributação, mas é contra a administração pública. Então, você, no todo ou em parte, você vai iludir o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, pelo consumo de mercadoria. Vamos olhar uma coisa, a pena é de 1 a 4 anos, e uma coisa interessante é o seguinte, é importante destacar que o imposto pelo consumo de mercadoria contido na parte final do caput do artigo 334, perdão, do Código Penal. A época do Código Penal entrou em vigor, foi substituído pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, ICMS. E a sonegação desse tributo acarreta a configuração do crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137, em fase do princípio da especialidade, pois, nesse caso, não há entrada ou saída de mercadoria do território nacional. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando a gente olha simplesmente, o artigo todo não, mas quando a gente olha nessa parte final, o consumo de mercadoria não vai entrar mais como descaminho. Se houver esse consumo de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ao imposto pelo consumo de mercadoria, nós vamos entrar no artigo 1º pela especialidade. Os outros todos, tá? Entrada ou saída, pela entrada ou pela saída da mercadoria, aí sim seria o descaminho. Tá? Então, isso é o que, gente? A gente já viu, de novo, nós estamos trabalhando com crime, que vocês vão cansar de ouvir de mim, que é uma exceção dualista da teoria monista. O artigo 29 fala que todos aqueles que concorrem para o crime respondem conforme a sua culpabilidade. Aqui não. A gente já viu lá atrás que existe um crime que é o funcionário público que auxilia ou que dá causa ao descaminho ou contrabando. Então, o funcionário público que é pago para isso e tal, que faz essa parte, ele responde lá pelo auxílio. E a pessoa que ilude no todo ou em parte pelo descaminho. Um não necessariamente precisa do outro, gente. Você pode usar uma forma de enganar aquele funcionário, de enganar ali na alfândega, de enganar nessa entrada no país, de uma forma que você não conte com ninguém. Você simplesmente está enganando. Você coloca um produto sobre o outro, você faz alguma forma que você engana, que você deveria pagar o tributo total, você paga a sua metade, consegue passar assim. A forma que você conseguir enganar, né? Por isso que é um crime parecido com estelionato aqui, a forma que você conseguir enganar e você pagar parte do tributo
ou não pagar esse tributo e tal, esse imposto devido pela entrada ou saída, você cometeu o crime de descaminho. Pode ser praticado por funcionário público? Pode. Pode sim. Desde que não possua especial dever funcional de impedir o descaminho. Não é isso? Acabei de falar com vocês. Se o funcionário público é dotado do especial dever de impedir a prática do descaminho e concorre para a realização do delito, a ele será imputado o crime de facilitação ao descaminho, 318. Mas a gente viu que o 318, ele exige o dever funcional. Então, se é um funcionário público comum que não tem o dever funcional de impedir o descaminho, ele participa do crime. Ele é um coautor do descaminho. Agora, se tem uma pessoa tentando iludir e ainda tem um funcionário público com dever funcional de impedir o descaminho, os dois cometem crime juntos, aí nós vamos ter essa exceção dualista. Um vai responder o 334, o funcionário público o 318. Ok? Princípio da insignificância no descaminho. O que vocês acham? Possível ou não possível? Edição pelo Ministério da Fazenda, portaria 75 e 130, ambas de 2012. O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20 mil, desde que não conste nos autos garantia integral ou parcial útil da satisfação do critério. Corredação alterada pela portaria 130 de 2012. O que isso quer dizer? Que se esse imposto, né, pelas essas mercadorias e tudo, forem abaixo de R$20 mil, aplica-se o princípio da insignificância. Tem uma divergência doutrinária aqui, que a gente não vai entrar muito nela, mas só para vocês saberem, antigamente essa regra dizia R$10 mil, e ela subiu agora para R$20 mil. Alguns doutrinadores falam que permanece a insignificância lá nos 10, mas a maioria da doutrina entende que veio aqui para 20. Então, se foi suprimido, né, o imposto não foi pago abaixo de R$20 mil, nós temos sim a aplicação do princípio da insignificância. Tá? Arquivamento sem baixa distribuição de execuções, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20 mil. E se a gente entrar com algo sem tentar iludir? Exemplo, eu chego com um produto que eu deveria pagar um imposto. Eu não engano ninguém, eu não iludo ninguém. Isso é o que eu faço na minha vida mesmo, gente. Eu não engano ninguém, não iludo ninguém. Isso eu estou falando de mim. Mas, suponhamos esse caso. Não enganei ninguém, não iludi ninguém. Entrei com o produto no Brasil, sem pagar imposto. Eu cometo esse crime? Ou para cometer esse crime, eu necessariamente tenho que iludir? Necessariamente eu tenho que cometer essa espécie de estelionato? Por incrível que pareça, gente, se eu entrar sem enganar ninguém, eu cometo um mero ilícito tributário. Eu deixei de pagar um tributo, mas eu não cometi um crime. Eu entrei com o produto, mas eu não iludi ninguém, eu não enganei ninguém. Então, eu respondo mero ilícito tributário. Depois eu vou ter que pagar, se eu for pego ou tudo. Mas para cometer o crime, não se esqueçam. Crime feminino, tem que iludir. Tá? Tem que iludir. A Raquel não tá gostando, mas ela sabe que ela vai lembrar desse crime feminino na hora da prova. Certeza que ela vai lembrar. Mas tá bom. Se lembrar, tá ótimo. A falsificação para o fim de iludir é absolvida pelo crime de descaminho. Então, gente, assim como acontece normalmente no crime de estelionato, a pessoa, para praticar um estelionato, ele falsifica documento público, muitas vezes falsificação de selo, de algumas coisas assim. No geral, exceto com algumas exceções, essas falsificações feitas para o fim de iludir, lá no estelionato, o estelionato abarca os outros crimes, aqui também. Então, a pessoa, por exemplo, ela, para iludir o pagamento do tributo, ela falsificou um documento dizendo que ela já tinha pago. E esse foi o meio que ela encontrou para iludir ali. Nesse caso, vai acontecer o princípio da construção. Essa falsificação dela não vai responder por ela, tá? Porque o descaminho vai abarcar essa falsificação, vai absolver. Ok? Fernando, só uma curiosidade que Claro. quando a gente pega na lei de produção, ela fala que todo mundo não pode falar que vai não cumprir a lei por não conhecê-la, que deixou de cumprir por não conhecer a lei. Nesse caso aí, como já é uma lei que está em vigor e vigência, ele não responderia, não? Porque ele não teria nenhum exemplo aqui. Como ele é cidadão brasileiro, ele tinha o dever de saber que tinha que pagar o imposto. Sim, sim. Mas aí, então, veja bem, você está falando no caso, só para eu entender sua pergunta, você está falando no caso dele entrar com a mercadoria sem iludir?
Isso porque ele deveria saber que ele paga Com imposto. certeza. Ele não está, nesse momento, alegando que ele desconhecia a lei. Como você disse, ninguém pode alegar desconhecimento. Ele sabia que tinha que pagar o imposto. Ele simplesmente entrou sem pagar. E aí cabe a fiscalização fiscalizar isso. Se não pegarem ele, nada acontece. Se pegarem ele, ele vai ter que responder uma lista administrativa, vai tomar uma multa, vai ter que pagar aquele imposto, vai tomar uma multa, coisas administrativas. Mas lembrem-se, o direito penal é a última ratio, é a última esfera. Então, para chegar aqui no direito penal, é só se ele iludir, é só se ele enganar, se ele usar de meios fraudulentos. Se ele simplesmente entrar e o pessoal da fiscalização deu uma vacilada, bobeou lá e tal, e deixou ele entrar, sinto muito. Se pegarem, responde administrativo. Se não pegarem, ele passou. Agora, se ele tentou iludir, aí é o crime. Tá? Então, ele não está alegando que ele não conhece o crime, ele simplesmente tentou passar, sem pagar. Ah, e um imposto aqui? Ah, não paguei. Se o cara falar passa ou o cara não vê, ele passou. Tá? Então não entra aqui no crime. O crime tem que ter escrito, tem que ter o iludir. Vamos lá. Figuras equiparadas. Então, eu passei o artigo para vocês e agora eu vou passar os parágrafos. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. Alguém aí sabe o que é navegação de cabotagem? Não, né? Pois é. Bom, eu acho que isso aqui foi extremamente mal escrito. Ana, você tá bem? A Ana deu um looping lá e ficou tudo estranho. Girou de cabeça para baixo. É porque estava muito pequenininho, professor. Tá bom. Mas você tá bem, né? Achei que você tinha virado tudo. Meu Deus do céu. A Ana é contorcionista ali. Mas tá, tranquilo. Gente, eu acho que isso aqui ficou muito mal feito, esse inciso. Por quê? Porque quando você vê assim, pratica navegação de cabotagem, o que aparentemente dá a entender? Que a navegação de cabotagem é algo ruim, né? E não é. Navegação de cabotagem nada mais é do que você navegar sem sair, sem deixar de ver a costa. Você navegar próximo à costa. E a navegação de cabotagem, inclusive pelo TCU, Tribunal de Contas da União e tal, ele está sendo extremamente incentivado. Ao invés de a gente mandar algo, suponhamos, Santa Catarina e tal, do sul do Brasil para São Paulo por meio de caminhões, a gente enche o navio e ele navega ali próximo à costa, porque não tem, né, não tem muito risco, se acontecer alguma coisa ele consegue aportar fácil, e ele chega em São Paulo. Então a gente não tem aquele tanto de caminhão na estrada, o desgaste da estrada, acidentes, essas coisas. Então é uma navegação extremamente incentivada. Mas do jeito que o inciso coloca, parece que é algo ruim. Né? Então, praticar navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Mas os casos, em geral, são permitidos em lei. Por que veio isso aqui? Porque essa navegação de cabotagem, gente, ela não pode ser clandestina. Ela tem que ser de forma, digamos, oficial. Então é mais ou menos isso que eles estavam querendo dar uma defendida. E o código também é antigo. Acredito que hoje eles colocariam de uma forma diferente. Fato é que na navegação de cabotagem nada mais é do que você ir de um porto a outro no país, e normalmente dentro do próprio país, tá? Você ir de um porto a outro, bem ali na margem da costa, enxergando a costa bem próximo ali. Isso é navegação de cabotagem. Por que vai aumentar a pena? Você, nesse caso, aliás, aumentar a pena não, perdão, você vai estar na mesma pena. Você não está entrando no país com produto falso, mas você está fazendo cabotagem com produto falso. Você está passando de um porto brasileiro até outro, entrando em águas fluviais, ou pode ser pelos rios brasileiros também, que são muito extensos. Você vai estar fazendo essa navegação com produtos, né, não pagando imposto por esses produtos, que você deveria pagar. Por isso que entra aqui. E tem a lei, né, a lei 9.432, que explica o que é. Navegação de cabotagem, a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores. Então, utilizando os rios e as vias marítimas, nós temos a navegação de cabotagem. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Então, se tem alguma lei específica que diz algo parecido com o descaminho, a pessoa também pode vir a praticar o crime de descaminho, desde que aquela lei não traga uma punição, né, para a pessoa não sofrer duas punições. Mas se uma outra lei disser algo que poderia ser, né, parecido com o descaminho, algo assimilado ao descaminho, e não trouxe pena nem nada, alguma lei administrativa, alguma lei tributária, encaixa aqui nos caminhos para a pessoa não ficar sem punição. No 3 e no 4, olha o que nós temos. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial. Mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente, o descaminho, no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta da parte de outra. E continuando, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial. Mercadoria proveniente
de proveniência, perdão, procedência estrangeira, desacompanhado de documentação legal ou acompanhado de documentos que sabem serem falsos. Isso aqui, gente, ele é destinado, tá, no exercício da atividade comercial e industrial. Então, ele é o comerciante industriário. Não é qualquer pessoa aqui. Aqui já são crimes próprios. Né? Tem que ser o comerciante industriário no exercício da atividade comercial. Então, uma pessoa que guardou em casa, né, essas coisas assim, não vai cometer. A não ser que ele esteja nessa atividade comercial ou industrial. E aí o parágrafo 2º vai explicar isso para a gente. Equipara as atividades comercial, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria estrangeira, inclusive o exercido em residências. Então, se você trouxe para sua casa, falou, não, mas eu vou ficar livre, eu não sou um comerciante. Não, mas você trouxe para sua casa aqueles produtos com o intuito de vender, de revender, você se equipara aos comerciantes nesse caso. Tá? O que está querendo dizer aqui é o seguinte, se você entrou com esse produto na sua casa, sem pagar o imposto, né, e tudo, ou sabe que alguém entrou sem pagar o imposto, se você só comprou, se você tem ele na sua casa, você não vai entrar nas mesmas penas. Agora, se você comprou de alguém que falsificou, ou se você falsificou para entrar e mantém, nem que seja na sua casa ou no seu comércio, você vai, são figuras equiparadas, você também está cometendo o descaminho. Ok? Por fim, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por que isso, gente? Porque, veja bem, o transporte aéreo, marítimo ou fluvial, ele é muito mais difícil da gente pegar do que aquele que passa pela nossa alfândega, do que aquele que chega aqui, passa pela alfândega e tal, bonitinho. Né? Esse aí normalmente tem que ter o auxílio, a facilitação do funcionário público. Então, por isso que está aplicando a pena em dobro, aumentando bastante, para tentar coibir o pessoal que entra na fronteira de forma aérea, marítima, fluvial, que é uma forma muito mais difícil da gente pegar. Somente pode ser aplicada nas hipóteses de voo e embarcações de natureza clandestina, pois os regulares efetuados por empresas devidamente cadastradas, perante os órgãos públicos competentes, submete-se, ou ao menos deveriam submeter-se, às rígidas fiscalizações nas zonas alfandegárias. O que isso quer dizer, gente? Que esse dobro aqui, além de ser só para o transporte aéreo, marítimo ou fluvial, ele tem que ser clandestino obrigatoriamente. Porque se vem por avião, se oficial, não é clandestino, tá? Aí chega aqui, veio para o avião oficial de uma empresa e tal, chegou aqui, né, no aeroporto, e vai ter a fiscalização alfandegária, ou deveria ter. E a pessoa vai e ilude para passar e tudo. Nesse caso, ele não responde por esse aumento de pena. Por quê? Porque não era clandestino aquele voo. O que eles estão tentando impedir aqui é a pessoa que vem com um voo clandestino, a pessoa que vem direto e pousa numa favela ali com um helicóptero, uma coisa assim, aéreamente, a pessoa que vem pelos rios e tal, entra no país sem passar por porto nenhum de forma clandestina e depois chega no país. É isso que estão tentando coibir ainda mais. Porque se a pessoa veio, mesmo que, se a pessoa não, mercadoria, né? Veio de avião ou de navio, meio marítimo ou fluvial, e veio de forma oficial aquela mercadoria, mesmo se ele tentar iludir ali, vai ser o descaminho comum. Porque ele está passando pela alfândega. Né? Se ele for esperto o suficiente para iludir, ou se ele corrompeu um funcionário público ali, na situação, ele responde pelo crime comum. Esse dobro aqui é só para quando são clandestinos, não se esqueçam disso. O STJ diz, é descabida a aplicação do artigo 334, parágrafo 3º, que é o que a gente está estudando do Código Penal, quando a prática delitiva é realizada por meio de transporte aéreo regular, sendo justificada a incidência da majorante tão somente quando se tratar de voo clandestino. E aí a gente aplica esse como voo, também o marítimo ou fluvial. Acabei de falar com vocês. Então, é um crime de dolo contra a administração pública, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Por funcionário público, também, desde que ele não tenha o dever funcional de impedir o descaminho. Tá? Um crime instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Bem simplesinha essa nossa classificação desse aqui. E aí nós vamos para o contrabando, que virou o 334A. Vamos lá. Importar ou exportar mercadoria proibida. Olha como é que é bem diferente. No descaminho, a mercadoria é permitida. Aqui, ela é proibida. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Importar, trazer a mercadoria proibida para os limites do território nacional. Exportar, levar mercadoria proibida para além das fronteiras do Brasil. Então, você importar ou exportar mercadoria proibida é crime de contrabando. Não se aceita a insignificância nesse caso, porque a mercadoria é proibida. Tá? O outro se aceita porque a mercadoria é permitida. Ela vai entrar no Brasil e aqui ela vai circular livremente. Aqui nós estamos falando de mercadorias proibidas. Nós não podemos aceitar a insignificância. E vejam bem que a insignificância no descaminho, ela tem que ser... vamos lá.
vocês já estudaram sobre o princípio da insignificância, né, no primeiro período do direito penal. Vocês vão lembrar que, para ser caracterizado, a pessoa não pode ser corriqueiramente cometendo aquele crime. Então, se a pessoa está cometendo descaminho, iludindo, para entrar com o produto no Brasil 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você já não aplica mais insignificância. Você vai aplicar se for a primeira vez. Ok? Se ela faz isso comumente, senão fica fácil. A pessoa fica entrando sempre com um produto de 19 mil. Não é assim. A primeira vez tudo bem, mas a segunda, terceira, quarta já não aplica mais. No caso aqui, como estamos falando de mercadoria proibida, não se aplica de nenhuma forma, tá? O princípio da insignificância. Caráter residual do contrabando, natureza genérica ou residual, princípio da insignificância. Por quê, gente? Porque se esse contrabando, exemplo, entrar com drogas é produto proibido no Brasil? É. Mas você vai responder pelo artigo 33 da Lei 11.343, que já vai falar sobre isso. Entende? Então, o contrabando, você só vai responder por ele se aquele produto, né, aquele produto ilegal, aquele produto proibido no Brasil, não tiver uma lei específica sobre ele falando sobre o contrabando. E aqui tem, ó, se a importação e exportação possuir como objeto material qualquer tipo de droga sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, estará caracterizado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Se a importação e exportação relacionar-se a arma de fogo, acessório ou munição sem autorização de autoridade competente, estará configurado o crime de tráfico internacional de arma de fogo, né, do artigo 18 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Entende? Então, o contrabando só será quando o produto é proibido e sobre aquele produto específico não existe uma lei punindo a entrada ou saída dele do país. Aqui nas figuras equiparadas, nós temos o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial ao contrabando. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Gente, a mercadoria é permitida no Brasil, mas sua importação ou exportação exige prévio registro, análise ou autorização pela autoridade brasileira. O crime repousa justamente na clandestinidade da conduta do agente, que traz o produto para o nosso país, ou então leva ao exterior, sem conhecimento do órgão público competente. O exemplo típico dessa conduta típica, é a importação de gasolina idêntica comercializada no Brasil, como já decidiu o STJ. A importação desse combustível, por ser monopólio da União, sujeita-se à prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo, sendo concedida apenas aos produtores ou importadores. Assim, sua introdução por particulares em território nacional é conduta proibida, constituindo crime de contrabando. Por isso, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão competente. Não vai entrar no descaminho, vai entrar no contrabando. Lembrando, gente, que esse produto, por incrível que pareça, ele pode ser produzido no Brasil. Exemplo, existem alguns produtos produzidos no Brasil que são proibidos de circularem no Brasil. Então, esses produtos são produzidos aqui e só podem ser exportados. Se esse produto é produzido aqui e você faz com que ele circule aqui no Brasil, você também responde por contrabando. Exemplo, eu não sei se você sabe, nós somos talvez o maior, acho que hoje, o maior produtor mundial de carne de cavalo para consumo. Mas nós não consumimos carne de cavalo. Tá? Então, alguns produtos são produzidos aqui, mas não podem circular aqui. Então, se você fizer ele circular no país, mesmo tendo sido produzido aqui, você vai responder por contrabando. Reinsere o território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, é o que eu falei com vocês. Não precisa ser obrigatoriamente estrangeira, ou seja, produzido no exterior. É possível sua fabricação no Brasil, desde que se destine exclusivamente à exportação. Aquilo é fabricado no Brasil, mas ele tem que ser exportado. Nesse caso, com a circulação em solo pátrio é proibida, sua posterior reintrodução no território nacional acarreta a configuração do delito. É o que se dá no tocante a determinados cigarros, os quais, inclusive, consideram a venda proibida no Brasil. A fábrica é feita no Brasil, ele é produzido no Brasil, mas é proibido a venda dele no Brasil. Então, você tem que fazer aqui e exportar. Aí eles exportam e puxam de novo. E falam, não é contrabando, porque não é produto estrangeiro. Não necessariamente tem que ser. Por isso que o inciso 3 diz, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Tá? Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial. Esses dois aqui são exatamente como que a gente viu ali no descaminho. Né? Sujeito que se encontra no exercício de atividade comercial e industrial. Ele se equipara também. Então, a pessoa entrou com ele aqui no Brasil. Contrabando. Entrou um produto contrabandeado no Brasil. Você que recebeu ele na sua casa, você vai ter que explicar por que você está com esse produto proibido. E aí responder os crimes relativos, dependendo do caso concreto, do crime. Mas, se é um comerciante, se ele está ali no exercício da atividade comercial,
ele ainda pode responder pelo contrabando, mesmo não tendo sido ele a entrar com esse produto no Brasil. Ok? Que muitas vezes, eu nunca fiz isso, tá? O meu primo, a Raquel conhece esse meu primo, lá do Pará, a Raquel sabe quem é? O meu primo lá do Pará, quando ele precisa de informação, suponhamos, num barzinho, esses barzinhos assim de quebrada, ele precisa de informação nesse barzinho assim, saber os traficantes, o pessoal da área. Assim. E aí o que acontece? Ele sabe que o pessoal fica com medo, não vai falar. E aí esse meu primo, ele faz uma coisa muito errada. O que ele faz? Ele fala com o dono do bar que o Samarino, aquele cigarro, ele é proibido no Brasil. Não sei se você sabe. Proibido. E todo botequinho de esquina tem um Samarino vendendo. Então ele fala com o dono, olha, ou você me dá as informações, ou vai entrar aqui um contrabando aqui, você vai ter que fechar seu bar, e, né, tomar uma multa, ser preso, tudo isso. Ele faz isso lá. Eu acho um absurdo, mas isso acontece lá no Pará. Então o que acontece? Então, aquela pessoa provavelmente não entrou com o Samarino no Brasil, mas ele está vendendo, ele está no exercício da atividade comercial e industrial. Entendeu? Cirlane não tá aí não, né? Cirlane não tá aí não, né? Porque eu não posso ficar dando ideia para ele, não. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aí hoje? Deixa eu ver. Nem vi se ele tá aí hoje. Não, acho que não. Menos mal. Menos mal. Vamos lá. Equipar as atividades comerciais para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio regular ou clandestino de mercadoria estrangeira, inclusive no exercício sem residência. Foi o que a gente viu no outro também. Apenas se aplica em dobro se o contrabando é praticado no transporte aéreo, marítimo ou fluvial. A mesma coisa que a gente viu no descaminho. É um crime de dolo contra a administração pública, comum, instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente. Quem não lembra dessas coisas, né, gente? Quando a gente fala de unissubjetivo, ele pode ser cometido por uma pessoa só ou mais pessoas. E plurissubsistente, você pode dividir aí o intercrimes, cabe tentativa e tudo isso. Então, eu pus aqui para vocês entenderem. Fernanda, Pode falar. tem alguma lei específica que criminaliza, né? O que seria descreve essas mercadorias proibidas? Ou vai indicada... É uma norma penal em branco, né? Porque ela diz mercadoria proibida, a gente não sabe o que é proibido. Mas aí nós vamos ter que recorrer. Por isso que a alfândega, a gente tem tudo que chega no país passar por lá. Porque lá eles vão olhar várias e várias leis para entender o que é proibido e o que não é proibido. Então, infelizmente, é uma norma penal em branco, onde a resposta vai estar em várias portarias, várias leis, várias coisas separadas, assim, tá? Do que é proibido ou não. Tá? A descrição típica dos dois a gente já viu. A pena do descaminho é de 1 a 4 anos. A pena do contrabando é de 2 a 5 anos, que é o produto proibido. Aplica o subsídio da significância no descaminho, no contrabando não se aplica. E a competência da Justiça Federal para os dois. Ok? Para melhorar, eu mordi minha língua. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Só porque a Raquel, só por causa do negócio de luta. Você estava falando mal lá do seu isso, primo, exatamente. É isso. Aqui, aí as só mulheres uma rogaram coisa. uma praga e eu mordi a língua. Fala, Raquel. Esses primos seus que também compram aqueles produtos lá no Paraguai e traz para cá, aí comete a descaminho, né? Depende, o produto é proibido ou o produto é legal? O produto é legal, né? Tipo, celular e tal, aí dá um jeitinho de não passar pela alfândega, né? Para chegar com um produto mais barato aqui. É, descaminho. Então vai depender. Se ele é um comerciante, se ele trouxe vários para revender, ele pode aplicar descaminho. Se ele entrou com um produto, mas não iludiu ninguém, só entrou com o produto, não pagou o tributo, só para ele, nesse caso, ele responde por um mero problema tributário. Agora, se ele iludiu, se ele enganou a polícia, se ele enganou a alfândega para entrar com esse produto, ele cometeu descaminho. Se ele comprou de alguém e tem esse produto, no descaminho ele não comete crime nenhum, porque são produtos legalizados no Brasil. A pessoa que trouxe ou que vendeu para ele que vai cometer o crime. Tá? No caso do contrabando é diferente, vai depender do produto, porque o produto é proibido. Então você vai ter uma pena, mas vai depender do tipo de produto proibido que é. Né, que você está com ele na sua casa ali. Inutilização de edital ou de sinal. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar, palavra bonita, edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado.
por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Eu não aguento mais esse tipo de artigo. Não, é sério. Olha só, vamos lá. Mas esse aqui ainda passa. O próximo eu acho que é mais agoniante. Edital é o documento escrito de natureza administrativa. Exemplo, edital de licitação. Ou judicial, edital de citação, destinado a veicular avisos ou intimações. Selo ou sinal é qualquer marca carregada por determinação legal. Exemplo, cozedura de testamento cerrado, prevista no artigo 1869. Ou por ordem de funcionário público, lacre de interdição aposto em restaurante pela vigilância sanitária. Então, se você colocou... A vigilância sanitária foi num restaurante e ele cerrou aquele restaurante. Ele coloca um lacre e fala, olha, isso aqui está fechado, ele não pode abrir mais e tal. A pessoa vai lá e rompe o lacre para abrir o seu restaurante ou tudo. Ele comete esse crime aqui. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar. Edital. Então, tem aqueles editais. Hoje em dia está acabando, né, gente? Porque tem internet e tudo, mas o fórum ainda coloca. No fórum, se for lá, você vai ter vários editais. As pessoas, vocês vão ver em processo civil, não sei se já viram, se estão vendo, os tipos de citação. A gente vê citações que a primeira é feita, a gente tem citações pessoais e tem citação para edital. Muitas vezes não sabe onde aquela pessoa está, você fixa um edital, né, em vários lugares, na praça pública, no fórum da cidade, você fixa um edital citando aquela pessoa para algo ou intimando para algo. Ok? Normalmente citando. Né? Então, são essas duas coisas. O edital, o selo público ou algo direcionado para identificar ou cerrar qualquer objeto. Então, o funcionário colocou, isso aqui eu estou identificando esse objeto com isso aqui. Um funcionário público. E você tira aquele selo de identificação daquele objeto ali. Vamos lá. Mesma coisa, é um crime bem tranquilo. Administração pública, crime comum, instantâneo, comissivo. Só que aqui é um crime material, ao contrário dos outros. Por quê? Porque tem que ter alguma alteração no exterior, né? Você tem que cortar o negócio, você tem que rasgar, você tem que tirar, conspurcar. Então, você tem que ter isso. Se tem um resultado naturalístico, nós temos que é um crime material. Esse aqui que me irrita. Esse aqui me irrita. Subtrair ou subtração... Professor, Pois não. pulou o artigo 335 que foi revogado? Deixa eu ver. 335, provavelmente você está falando do artigo de... Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Pois é. Eu pulei 335? Calma. Não. Pulei. Eu acho que eu pulei o 335 e também, quer ver? O 337A. Porque eles são crimes que eles praticamente não têm relevância no ordenamento, não caem em concurso. Então, assim, a gente não consegue dar o Código Penal inteiro. Então, vocês vão ver que alguns artigos, vocês vão ver que se for para cima aí, alguns artigos também vão ser pulados. O 335, impedimento, perturbação, fraude de concorrência, que vai entrar naquelas explicações que a menina vai vir trazer para vocês. E o 337A, sonegação de contribuição previdenciária, que quase nunca acontece, que vai responder quem sonegou previdenciariamente algo e tal, na carteira de trabalho e tudo, mas quase sempre vai se resolver ali na Justiça do Trabalho. Eles, como não são crimes que têm relevância, a gente passa direto para os que normalmente estão mais à nossa volta. Ana, pode falar. Ô, professor, esses editais que você está falando, seria também aqueles editais de prefeitura? Sim, se tiver aquele edital de prefeitura, de licitação, tudo aquilo que é colado na prefeitura, também conta. Tipo aqueles pregões que a prefeitura faz também? Exatamente, com certeza. Se a pessoa que colocou ali, o que você tem que guardar só é que por determinação legal ou por ordem de funcionário público. Então, assim, se um particular colocou aquilo ali, não. Mas se tem uma determinação legal de um funcionário público que ele colocou e afixou aquilo ali, ninguém pode rasgar, senão pode cometer o crime. Tá? Então, vamos lá. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. É isso que eu pus para vocês. Não sei se vocês perceberam o tanto de artigo igual que a gente tem a esse aqui. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, tanto de livro que a gente já falou aqui, né? Processo ou documento confiado à custódia do funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Eu trouxe para vocês. Supressão de documento, artigo 305. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, 314. 337, subtração ou inutilização de livro ou documento, é esse que a gente está estudando. E ainda vamos estudar o 356, sonegação de papel ou objeto de valor probatório.
tá? Vocês verem o tanto de artigo semelhante que nós temos. E eu vim trazer para vocês. Vamos lá. No 305, nós temos um crime contra a fé pública. O objeto do delito são os documentos que merecedores de fé pública se destinam especificamente à prova de alguma relação jurídica. E o sujeito ativo é movido pela, essa palavra também é bonita, locupletamento. Isso aqui, gente, significa uma forma de enriquecimento. A gente só está usando a palavra bonita hoje. É uma forma de enriquecimento prejudicando alguém, próprio ou de terceiro, ou pelo prejuízo alheio. Tá? Então, esse é o 305, supressão de documento. No 314, os documentos, inclusive os livros oficiais e os autos de processo, não têm destinação específica de servirem como prova no sentido jurídico, como é o 305. E o sujeito ativo, com ou sem fim de novo, locupletação própria ou de terceiro, ou de causar prejuízo a outrem, é o funcionário público que tem a guarda deles em razão do cargo. Então, no 305, nós temos um especial fim de agir. Alguém tem que querer, né, ter esse enriquecimento com prejuízo de alguém. No 314, não. E também, o 305 tem alguma prova de relação jurídica. No 314, não. No nosso querido 337, os documentos são os mesmos do 314, mas o sujeito ativo agora é um particular e não um funcionário público. Então, nós já estudamos esse artigo. Só que a gente, de novo, exceção dualista da teoria monista. Era para a gente só ter uma subtração e utilização de livro ou documento. Só que eles preferiram separar o 314 para o funcionário público que faz isso e o 337 para o particular que faz isso. Podem cometer o crime juntos ou não. Então, subtrair ou não utilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou particular em serviço público. Então, o particular que subtrair ou não utilizar vai responder pelo 337. O funcionário público, né, que subtrair ou não utilizar vai responder pelo 314. É a mesma coisa. E, por fim, nós vamos ver o 356, perdão, que fala o seguinte: o crime próprio de advogado ou procurador no tocante aos autos ou documentos que, em tal qualidade, lhes foram confiados. Então, se o procurador ou advogado recebe documentos ali da justiça e ele inutiliza ou subtrai, ele responde pelo 356. É um tanto de artigo idêntico, gente, mas cada um para uma pessoa específica. Um para o particular, um para o funcionário público e um para o advogado ou procurador. E o 305 é um que tem, o documento tem que ser especial, tem que ser um documento com provas específicas com relação jurídica e com a intenção de prejudicar alguém, com a intenção de se enriquecer. Essa é a diferença desse tanto de artigo de subtração de livro. Você que nunca trabalhou na leitura, vai saber um pouco aí sobre subtração de livro agora com a gente. Né? Então, vamos lá. Aqui nós analisamos os crimes de particular contra a administração pública. E vamos direto para os crimes contra a administração da justiça. Os meus vizinhos estão gritando, que delícia. Eu adoro quando eles gritam. Ok. Muito feliz. Quando vocês estiverem vendo a tela de novo, por favor, me avisem. Aí, né? Então, vamos lá. Ok. Vamos direto. Eu esqueci de pôr o título para vocês, depois eu vou alterar, tá? Estamos no crimes contra a administração da justiça agora, não administração pública. Reingresso de estrangeiro expulso. Como assim esse crime? Reingresso de estrangeiro expulso? Sim. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento de pena. Resumindo, você é um estrangeirinho malcriado, safadinho, você pode ser expulso do nosso país. E se você for expulso e voltar, você vai responder pelo crime do 338. Olha que legal. Você responde pelo crime do 338. Expulsão. Medida administrativa da retirada compulsória do migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de regresso por prazo determinado. Então, ó, Raquel não sendo brasileira, né, veio ao Brasil, cometeu alguns fatos que nós vamos falar. Raquel, você está expulsa do Brasil. Saia daqui e volte, só pode voltar daqui 6, 7 anos, daqui 8 anos, daqui 10 anos. Tá? Isso é expulsão. Então, quais são as causas para expulsão? A gente tem que ter uma sentença transitada em julgado relativo a crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998. Né? No Brasil, o Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. E ou ter cometido crime comum doloso. Olha só, a gente saiu de uns crimes tudo top, né? Uns crimes da hora, uns crimes de gente grande, e descemos para crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade.
consideradas as gravidades e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, o cara fala, ó, é um crime comum, doloso, homicídio, ok? Passivo de pena privativa de liberdade. E aí, é um estrangeiro que cometeu. Vão olhar o seguinte, a gravidade do crime, se é um crime muito grave ou não, e a possibilidade de ressocialização. Olha, aqui no Brasil esse cara não vai ressocializar, nós vamos mandar ele para o presídio, ele vai aprender coisas novas. Então, melhor expulsarmos ele do Brasil. E aí pode ser expulso. Tá? São as duas formas de expulsão. Quando não se procede à expulsão? Quando a medida configurar a extradição inadmitida pela legislação brasileira. Nós temos alguns casos que a gente pode extraditar pessoas. Vocês vão aprender isso tudo em direito internacional. E aí, uma dessas medidas, se não puder ser extraditada aquela pessoa, ela também não pode ser expulsa. Tá? O expulsando não pode ser expulso quando ele tiver filho que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. E sem discriminação alguma veio dizer que esse cônjuge não importa se é homem, se é mulher, né? Homem, mulher, em geral. Então, vocês veem aqueles filmes americanos que a pessoa casa para ficar nos Estados Unidos? Aqui a pessoa casa e comete um crime. Que legal. Você casou e cometeu o crime, você não vai ser expulso, fica tranquilo. Vai ser preso, não vai ser expulso. Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, bambininho, novinho, residindo desde então no território, desde então no país. Professor, mas como assim desde então? Gente, no caso, para cometer o crime a partir dos 18 anos, né? Então, ele já ingressou no Brasil com 12, e desde então, se ele cometeu com 18, 19, 20, 50, ele está no Brasil desde então. For pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Então, aqui com mais de 70 anos, mesmo vivendo há mais de 10 anos, a gente pode considerar a gravidade e os fundamentos da expulsão. Mas isso vai pesar em favor dele para ele não ser expulso. Não se procede à expulsão nem à deportação de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal. Gente, então, o cara é de um país onde a lei do país dele fala que se ele for expulso ou se ele cometer um crime em outro país, ele vai ser morto lá. A gente não expulsa. Por exemplo, a gente não vai extraditar ninguém no Brasil, vocês ainda vão estudar isso, porque a extradição é diferente, eu vou falar isso aqui com vocês, porque a pessoa cometeu um crime no país dela. E o país dela está pedindo para a gente extraditar para eles. Só que a gente não vai extraditar em alguns casos. Crime político a gente não extradita. Era o caso do Cesare Battisti, que estava aqui no Brasil. Quando a pessoa vai receber uma pena de morte, tem a chance de receber uma pena de morte lá, a gente não vai extraditar. Quando o que a pessoa cometeu no país dela não é crime no Brasil, a gente não vai extraditar. Tá? Tem essas questões para não serem extraditados. Então, assim como na questão aqui, a gente não vai expulsar alguém se houver algum risco, tá? Ou colocar em risco a integridade física dele. Pode falar, Ana. O professor não extradita mesmo se tiver aquele acordo entre os países? Não, porque o acordo, para extraditar, tem que ter o acordo entre os países. E mesmo tendo o acordo, o Brasil fala, e a maioria dos países fala isso, se não for crime aqui, eu não posso extraditar ele. Se ele for para o seu país, você que pega ele aí, mas eu não posso extraditar porque o que ele cometeu não é crime aqui. Entendeu? Então, os países só podem extraditar se for crime no próprio país. A expulsão não confunde com deportação ou extradição. Deportação é a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória da pessoa que encontra em situação obrigatória e irregular em território nacional. Então, gente, deportar é simplesmente a pessoa está irregular no Brasil. Vou deportar essa pessoa. Ó, você é uruguaio e você está aqui no Brasil há muito tempo. Deixa de ser burro e volta para o Uruguai, que o Uruguai está numa situação muito melhor que o Brasil. E aí você manda a pessoa para o Uruguai. Agora, isso é a deportação. A expulsão, quando a pessoa comete um crime aqui. E a extradição, quando ela cometeu um crime lá. É isso que vocês têm que guardar. Extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o Estado pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para o fim de instrução de processo penal em curso. Às vezes o processo penal está em curso ainda. Então a pessoa cometeu um crime. A pessoa é italiana, cometeu um crime lá na Itália, veio para o Brasil, e os italianos estão pedindo ele para o Brasil. Então nós vamos olhar se nós vamos extraditar ou não. Para expulsar, tem que ter cometido aqueles crimes aqui que eu falei com vocês. Ou aqueles crimes mais sinistrão, ou crime doloso, com sentença privativa, a gente vai analisar a questão.
Essa é a expulsão. E deportação é coisa administrativa, gente. O cara está no Brasil, tem um visto de ficar aqui 5 meses, está aqui há 6. Tem um visto de ficar aqui 1 ano, tal. Tem um visto de estudo e está trabalhando, não pode. Então acontece deportação. Tá? Não se processa. Repetir o negócio. Esquece. Então é um crime contra a administração da justiça, é um crime de mão própria. Como assim, professor? Eu já falei com vocês, nós temos crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. O que é um crime, gente, de mão própria? É o crime que só aquela pessoa pode cometer. Como assim? Qualquer estrangeiro, gente, pode cometer o crime de reingresso de estrangeiro expulso? Não. Só pode cometer o crime de reingresso de estrangeiro expulso o estrangeiro que for expulso. Entende como é algo ainda mais específico? Nós temos os crimes próprios, que é qualquer funcionário público, qualquer pessoa que trabalhe com isso. Aqui não, aqui é crime de mão própria. É só o estrangeiro, tá? E só o estrangeiro que foi expulso. Então é muito mais específico. E mais, professor, é simples? Mas só guardem uma coisa. Os crimes de mão própria não aceitam coautoria. Eles não aceitam coautoria. Professor, e se alguém ajudou esse cara? O máximo que ele pode ter é participação, induzimento, participação. Ele não pode ser coautor. É o cara ingressar no país. Tá? Então, o fato de alguém ter auxiliado ele a ingressar, ter ajudado ele, o máximo ele vai responder como partícipe. Como coautor, não, porque é um crime de mão própria. Só lembrando vocês que isso aqui, ele não abarca aquele conceito, não sei se vocês lembram, aquele conceito de território nacional, quando existe uma embarcação, uma aeronave e tal, que está a serviço do Brasil. Vocês lembram? Extraterritorialidade, territorialidade? Então, uma embarcação que está a serviço do Brasil, mesmo que seja particular, né? Uma embarcação do órgãos públicos, uma embarcação particular a serviço do Brasil, ela é território nacional. Se essa pessoa entra nessa embarcação por algum motivo, ela não comete esse crime. Não existe essa extensão de territorialidade para este crime aqui específico. Então é um crime permanente, porque em qualquer momento que ele for pego no território brasileiro, ele comete o crime. Então, a partir do momento que ele entrou, se consumou, mas é permanente. Todos os dias ele vai consumando aquele crime, né? Comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente, e é um crime material. Ele tem que efetivamente entrar. Não é um crime formal. Né? Ele tem que efetivamente entrar no território nacional. Ok? Denunciação caluniosa. Essa é legal. Vamos lá. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. Esse artigo mudou. Mudou que ano, professor? Olha, mudou tem muito tempo, no ano de 2020. No ano de 2020. Olha como é que ele era antes. Dar causa à instauração de investigação policial. Professor, mudou de inquérito policial para investigação policial. Gente, meramente técnico isso aqui. Né? Hoje, a investigação policial se dá por inquérito policial. Então, ficou mais técnico, mas não modificou nada do antigo investigação policial. Acrescentou o procedimento investigatório criminal, que antes não tinha. Processo judicial, ok. Acrescentou de processo administrativo disciplinar, que antigamente não tinha. E, por fim, gente, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Agora não, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo. Por que eles acrescentaram isso? É a pessoa que caluniosamente fala que o funcionário público agiu com improbidade. A pessoa que caluniosamente fala que tem que abrir um procedimento disciplinar contra o funcionário público. Por quê? Porque ele não foi ético, ele foi indisciplinado, alguma coisa assim. Então, a pessoa, sabendo ser inocente, guarda esse final, de que sabe inocente. Sabendo que ele é inocente, dá início a uma infração ético-disciplinar, um ato improbo ou um crime. Ok? Antigamente não tinha isso, era só crime. Acrescentou-se o PIC, né, que é do Ministério Público, que é o procedimento investigatório criminal. Isso porque tiveram várias discussões se o Ministério Público poderia investigar ou não. Né? Nos últimos anos nós tivemos essas discussões. E foi decidido que o Ministério Público sim tem poder de investigar, mesmo que independente, sem precisar da polícia. Okay? Então acrescentou-se o PIC e também se acrescentou o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, processo pela qual a autoridade pública pode punir seus servidores pelas infrações funcionais praticadas. Então, se você denunciou alguém caluniosamente, sabendo que ela era inocente, por algo que pode gerar um PAD, né, uma infração ético-disciplinar, um ato improbo, você também pode responder por denunciação caluniosa. Antes não poderia.
O inquérito civil público também entra, tá? Para a futura ação civil pública, que cuida de defender os direitos difusos coletivos. O que é isso? O inquérito civil público é igual ao inquérito policial, mas ele é só pelo Ministério Público, só o Ministério Público pode fazer, e ele colhe informações para futuramente, né, ingressar com a ação civil pública, e aí ele cuida de direitos difusos, direitos de todos nós. Quais seriam normalmente esses direitos? Seria o direito a um meio ambiente sadio, direito à vedação propaganda enganosa, direito à segurança pública. Então, quando ele vê que estão sendo infringidos direitos coletivos difusos, ele não entra com inquérito policial, tá? Ele entra normalmente com o inquérito civil público. E se tiver uma denunciação caluniosa para iniciar um inquérito civil público, também entra no crime de denunciação caluniosa. E, por fim, não cabe retratação. Vocês lembram do crime de calúnia? Crime contra a honra objetiva? A pessoa falava, ó, vocês lembram a diferença, né? Injúria, calúnia e difamação, né? Na calúnia, você precisa imputar um fato criminoso a alguém. Eu preciso falar, olha, a Ana roubou o banco aqui perto da minha casa. Eu preciso imputar a ela uma ação criminosa para ser calúnia. Mas na calúnia, cabia a retratação. A pessoa se retratava, se retrata, pede desculpa e tal, e não comete o crime. Aqui não cabe retratação. Por quê, gente? Porque aqui você já movimentou a justiça. Aqui você já movimentou uma autoridade administrativa, ou uma autoridade, né, judiciária, ou o que for, para iniciar investigações, para abrir aí um PIC, um PAD, um inquérito policial, ou o que for. Então você já movimentou, você não cabe retratar mais, né? Você já teve o gasto com a administração. A administração já teve um gasto com o que você fez. Pode haver denunciação caluniosa por omissão. Sim, pode. Como? Gente, eu já falei com vocês que o pessoal do direito penal, às vezes eles ficam sem ter o que fazer, né? E quando eles ficam sem ter o que fazer, eles começam a criar uma teoria muito louca. Olha a ideia que os caras tiveram aqui para falar essa é muito doida. Para falar de omissão. Vamos lá. Eu vou com a Raquel até uma delegacia de polícia e eu vou fazer, e a Raquel começa a denunciar caluniosamente a Ana. Fala que a Ana roubou um banco e tal, tudo. E eu, ao lado da Raquel, fico em silêncio. Quando sou perguntado, é isso mesmo e tal, eu não respondo, eu fico em silêncio. A isso, entendeu a doutrina ser uma denunciação caluniosa por omissão, por ficar em silêncio. Né? Quando você deveria ter falado, olha, isso é mentira, essa denunciação é caluniosa e tal, você fica em silêncio e permite que aquele procedimento abra. A pessoa que fez a denunciação vai responder e você também. Tá? Qualificadores e casos de aumento de pena não configuram crime. Então eu vou dizer o seguinte, olha, a Raquel matou uma pessoa. Tá? Denunciação de crime. O crime aconteceu mesmo, ela matou. Agora se eu vir e falo, não, a Raquel matou uma pessoa com emprego de veneno. Né? Homicídio qualificado. Mas no final não, a Raquel matou uma pessoa simplesmente matando. Matou matando. Não matou de forma qualificada. A qualificadora que você falou a mais, por exemplo, não é crime de denunciação caluniosa. Você falou o crime e falou uma qualificadora, caso de aumento de pena a mais. Ah, a Raquel matou um filho dela. Vamos supor assim, né? Nós temos essas causas aí, nós vamos ter uma causa de aumento de pena. Na verdade, nós vamos ter aí uma majorante, né? Ter matado um descendente. Isso aí não caracteriza a denunciação caluniosa. Se o crime que você está denunciando realmente aconteceu, se ela realmente matou a pessoa. Você só falou alguma qualificadora, causa de aumento de pena a mais. Denunciação caluniosa direta. Sujeito ativo, quem leva a imputação falsa de crime ou de contravenção penal à ciência representando o Estado. E a indireta. O agente dá causa à instauração de investigação ou processo valendo de anonimato. Tá? Ou nome suposto. Ou então de um terceiro de boa-fé, para que este leve o fato ao conhecimento da autoridade pública. Ou ainda por meio de qualquer outra maquinação astuciosa, pelo qual o agente aponta como culpado pessoa inocente. Eu não sei se vocês separaram, o parágrafo primeiro diz, a pena é aumentada até esta parte se o agente serve de anonimato ou de nome suposto. De nome suposto. Então, se eu denuncio, tá, caluniosamente alguém de forma anônima, ou dou um nome mentiroso e tal, neste caso aí, a pena é aumentada até de sexta parte. Ok? E a pena é diminuída de metade se a imputação é prática de contravenção. Isso ainda existe. Mas se for contravenção penal, a gente diminui a pena de metade. O STF já decidiu. A turma consignou que o crime em comenta exigiria, para sua configuração, que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade tivesse como única motivação o interesse de se atribuir fato criminoso à pessoa que se soubesse ser inocente. Consignou, ademais, que não bastaria a desconformidade da denúncia em relação à realidade e seria necessária a demonstração do dolo, elemento subjetivo do tipo. Ok, vamos lá.
O que o STF, gente, está conseguindo, ademais, que não bastaria a desconformidade da denúncia em relação à realidade, e seria necessária a demonstração do dolo de elementos objetivos do tipo. Então, o STF está querendo dizer, gente, que para cometer o crime de denunciação caluniosa, você tem que ter o dolo de saber que a pessoa é inocente e acusá-la de um crime. Ok? Para instaurar a investigação policial, essas coisas todas, você tem que ter a única motivação de interesse de se atribuir fato criminoso à pessoa, que você sabe inocente. Só assim teremos o crime de denunciação caluniosa. E vem o Superior Tribunal de Justiça e entende parecido. O tipo do artigo 339 penal exige que a denunciação seja objetiva e subjetivamente falsa, caracterizando-se o dolo específico. O autor da denunciação deve saber que a imputação do crime recai sobre o inocente. O que isso quer dizer, gente? Ela tem que ser subjetivamente e objetivamente falsa. Porque se você. Eu falo assim, gente, ó, abri um inquérito policial porque a Raquel matou alguém. Eu sei que é falso, eu sei que ela é inocente. Mas durante as investigações, nós descobrimos que ela realmente matou. Ele é subjetivamente falso, mas ele é objetivamente verdadeiro. Ela realmente matou. Então não é um crime. Ok? Tem que ser subjetivamente e objetivamente falso. Tá? E eu tenho que saber que ela é inocente para caracterizar o crime. E o direito de mentir do acusado e o exercício de autodefesa, gente? Como funciona isso? Nós temos no Código de Processo Penal o direito de mentir. O acusado ele pode mentir. Ele não é obrigado a fornecer provas contra si mesmo e ele tem o direito de mentir. Mas esse direito tem limites. Ele, para se livrar de algo, não pode denunciar caluniosamente uma outra pessoa. Então aqui, mesmo existindo sim o direito de mentir do acusado, exercício de defesa, ele não pode caluniar uma pessoa. Tá? Ele não pode denunciar caluniosamente a pessoa. Então, para tentar fugir de um crime e tal, o investigado fala, não, tal pessoa que cometeu aquele crime. Ele não pode fazer isso. Ele vai responder por denunciação caluniosa. Então, é um crime de dolo contra a administração da justiça. Ele é comum e ele também é um crime próprio. Professor, como isso funciona desse crime aqui ser um crime próprio? Vamos lá. Perdão, gente. Peraí que tá ruim. Gente, eu vou precisar pegar uma água porque a garganta tá muito ruim. Eu volto em 5 minutinhos. Peraí. Só um segundinho.
Pessoal, vamos voltando? Tá osso, mas espero que todo mundo passe mal, assim, como eu tô passando, urgente. Porque é bom, essa parte é boa. Todo mundo toma vacina aí, fique bem. Vamos lá. Gente, por que também pode ser um crime próprio? Porque, vejam bem, muitas vezes esse crime pode ser cometido, por exemplo, por um membro do Ministério Público, pelo promotor de justiça, por um policial civil. Então, essas pessoas que podem instaurar a investigação criminal, elas instauram de forma caluniosa. Então, uma parte da doutrina entende que esse crime pode ser próprio também, porque só essas pessoas podem instaurar. Então, ele é comum no fato de que qualquer um chega e pode requerer que seja instaurado, e ele é próprio quando um delegado de polícia, por exemplo, sabendo que alguém é inocente, instaura um inquérito policial contra essa pessoa. Tá? Por isso que ele é comum e próprio. Eu falei com vocês que ele pode ser comissivo ou omissivo, quando a pessoa fica em silêncio. Ele é um crime unissubjetivo, plurissubsistente e um crime material. Aí nós temos uma discussão sobre esse crime material. Vamos lá. Vocês estão entendendo o que esse crime quer punir? Ele quer punir todo o movimento feito pelo Poder Judiciário, pela polícia e tal, para investigar alguém que você denunciou sabendo que aquela pessoa é inocente. Olha o gasto que você deu. Tanto que o crime, alguns defendem que também a honra aí seria, assim como na calúnia, né? Seria o bem jurídico tutelado, mas o bem jurídico tutelado principal não é a honra da pessoa, é a administração da justiça. É o dinheiro que você fez perder, o tempo dos policiais, do Ministério Público que você fez perder e tudo isso com a sua denunciação caluniosa. E alguns entendem que a maioria da doutrina entende que mesmo não instaurado nenhum procedimento, pode existir denunciação caluniosa. Como? Vamos lá. O cara chega na delegacia de polícia e fala, olha, a Raquel está cometendo o crime de contrabando, né? Crime permanente de contrabando. E ela vai receber uma mercadoria hoje, no galpão tal, local tal e tudo. Nós mobilizamos toda uma operação, chamamos os policiais para trabalhar à noite, dinheiro de gasolina das viaturas, tudo isso. Pegamos um helicóptero, vamos para lá e é uma falsa denunciação. Para a corrente que entende que precisa ser instaurado um procedimento, aqui seria fato atípico. Porque, poxa, não instaurou nenhum procedimento. A gente só foi lá porque era de última hora, não deu para instaurar nada. Mas hoje a maior parte da doutrina entende que não. Que se já houve esse prejuízo, mesmo que não tenha sido instaurado nada, já pode ser considerada denunciação caluniosa. Mas existe essa divergênciazinha, tá? Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Professor, você já deu repetido. Será? Você está repetindo, professor? Será? Provocar a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter verificado. É a mesma coisa, gente? Parecidinho, né? Parecidinho. Provocar a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Qual que é a diferença desses dois artigos? Básica. Na denunciação caluniosa, você sabe, você está denunciando uma pessoa que não cometeu um crime. Aqui você está denunciando um crime que não aconteceu. A diferença é essa. Na denunciação caluniosa, é a pessoa. Aqui estamos falando de um crime. Então, a Ana está falando comigo, né? A Ana chegou lá na delegacia e falou, ó, Fernando, o Gumercindo, famoso Gumercindo, ele está cometendo o crime de tráfico de drogas, local tal, hora tal e tudo. Eu vou até aquele local e o Gumercindo não existe. Vejam que a denunciação caluniosa ela tem que ser específica a uma pessoa. Ela tem que falar de uma pessoa existente. Ela inventou uma pessoa. É uma pessoa que não existe. O crime não existe. A pessoa não existe. Então ela fez, a polícia fez, nós instauramos um inquérito, um procedimento, uma investigação que seja para ir lá apurar o Gumercindo, que não existe. É denunciação caluniosa? Não, porque ela não denunciou ninguém caluniosamente, que essa pessoa não existe. Entendem? Nesse caso, nós estamos diante de uma comunicação falsa de crime ou de contravenção. No meu trabalho, de vez em quando a gente pega isso. O que acontece? Pode falar, Ana. Eu estou perguntando mais que né, pessoal? Deixa eu tirar uma dúvida. Não, claro. Essa calúnia, ela serve para pessoas comuns ou para tipo assim, para polícia também? Qual tipo, a denunciação caluniosa que a gente viu antes? É. Como assim? Você denunciar um policial, por exemplo? Isso, na corregedoria. Sim, serve. Porque, olha só, antes não servia. Mas olha o que foi acrescentado que eu pus aqui em vermelho. Ó. Se você denunciar
Olha lá, está em vermelho. De processo administrativo disciplinar o inquérito por crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo. Então, você falar que aquele policial, aquele prefeito agiu com improbidade, ou falar que ele não foi ético-disciplinar, ele não agiu com ética na profissão dele, ou disciplinarmente correto, e fazer com isso que se instaure um procedimento contra ele, né, um procedimento administrativo, que pode gerar o quê? Pode gerar uma suspensão do policial, pode gerar, no caso, suspensão, pode gerar uma advertência, pode gerar uma expulsão da polícia, né? Nesse caso, se você der causa a isso sabendo ele ser inocente, sim, você pode. É diferente da divergência, né, gente? Tem uma divergência, ele pode ter cometido ou não, ele se livra, ele se safa, é diferente, tá? No caso aqui, você sabe que ele é inocente e está fazendo a denúncia. Se aplica assim, viu, Ana? Antigamente, até 2020, não se aplicava. Agora se aplica. Até 2020 tinha que ser crime ou contravenção. Então, vamos lá. Sempre contra indivíduo indeterminado e indeterminável. Crime que não aconteceu ou pessoa que não existe, pessoa imaginária. Ou você vai relatar um crime que nunca aconteceu ou um crime cometido por uma pessoa imaginária. Tá? Vocês podem ver que a pena é muito menor, né, gente? De 1 a 6 meses. Porque não influencia a vida de outra pessoa. Se o agente individualizar o autor do suposto crime, sabendo inocente, denunciação caluniosa. Ok? É um crime bem tranquilinho contra a administração pública, comum e próprio, porque também pode ser iniciado por uma pessoa que tem o poder para iniciar esse tipo de procedimento. Instantâneo, comissivo e omissivo, porque também alguém ao lado pode fazer a mesma coisa. Alguém está denunciando, o Gumercindo lá da aula do professor de Direito Penal, chega no Ministério Público e denuncia que o Gumercindo está fazendo algo, a pessoa do lado fica em silêncio. Tá? Unissubjetivo, plurissubsistente e material. Tem que haver uma mudança no mundo exterior. Ok? Autoacusação falsa. Esse aqui é o crime masculino. Esse é o masculino. Porque nós, homens, nós não fazemos nada errado, mas nos autoacusamos, para vocês se sentirem melhores. Para vocês falarem, nossa, cara, tal. Porque a gente não faz as coisas erradas e fala assim, não, fui eu admito que fui eu, era eu mesmo, para vocês se sentirem bem, tá? Então, no crime de iludir é um crime feminino, e aqui no autoacusação falsa é um crime masculino. Infelizmente, a gente faz isso, tá? Então, vamos lá. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Tomem cuidado, porque nesse aqui, de comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação, nesse aqui de autoacusação falsa, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Esse aqui pode acontecer em qualquer momento. Eu já tive problemas com o 340. Como assim, professor? Acontece muito, como hoje eu trabalho com sequestro, acontece muito de pessoas falsamente falarem que outra foi sequestrada. Tá? Comunicação falsa de crime. Então, o que acontece? Vamos lá. Já peguei muitos casos do cara, a mulher que chega lá, normalmente é uma senhorinha, e fala, olha, meu marido foi sequestrado, a pessoa está em cativeiro, está vivendo. Quando a gente vai lá buscar o homem, ela fala até onde ele está. Ele está com outra família. Né? Ele está com outra família. Quantas já, ó, mais de 5, 6 vezes a gente foi lá buscar o cara e ele estava com um travesti, falando, não, eu me apaixonei, agora eu quero esse tipo de vida. É verdade. É verdade. Ele me sustenta, ele me entende, ele gosta do que eu gosto. Enfim, então acontece muito, vocês acham que acontece demais. Só que qual que é o problema? Se essa senhorinha sabe que ele não foi sequestrado, só está querendo que a gente... Porque ela quer que a gente busque ele e leve ele para casa. É isso que ela quer. Que leve ele para casa. A gente pegou um caso desse recente, que a mãe, ela tinha a guarda do filho, e o filho estava na casa da mulher, que ele apaixonou por ela. Ele tem problema mental, mas ele se apaixonou pela mulher, estava na casa da mulher. Não foi sequestrado. E ela foi lá e falou que ele foi sequestrado. Imagina, ela movimentou todo o departamento de operações especiais, todo antissequestro, para ir lá na casa do rapaz. E tava lá, ele mó love, a mulher tá até grávida dele. E ela também tem problema, os dois são interditados. Os dois não tem problema. E é pegador ele, esse cara da PAI já pegou as 3 mulheres na PAI lá. Pegador. É verdade. Tá. Inclusive, uma era moça da cozinha, não era moça com problema também. Ele é bom de serviço, menino. Mas a questão é, a senhora, sabendo que ele não estava sequestrado, foi até lá e fez a comunicação falsa de crime. Entende? Responde por esse crime aqui, sim. Muitas vezes, né, se fecha um pouco o olho para isso, por causa da situação e tal, mas muitas vezes não. Igual nesse caso, nós não vamos. Né? Movimentamos todos, saímos aí, tal, igual louco atrás do cara, fomos lá buscar ele, chegamos, achando que ele estava sequestrado e tal, fizemos toda uma operação para chegar lá e o cara tá felizão da vida, tranquilo.
E a mulher sabia? Aí nós vamos mensagem no celular, vimos tudo. A mãe sabia, ele mandou muitas mensagens, eu tô bem, eu tô tranquilo e tal. O que acontece muitas vezes é que nós temos algum problema jurídico aqui, é quando, veja bem, uma pessoa fala que ela foi sequestrada. Então a pessoa fala com a família dela, eu tô sequestrada e tal, manda mensagem como se fosse um sequestrador, isso acontece muito também. Às vezes para tirar dinheiro da própria família. Tá? Dá dinheiro, senão eu vou libertar seu filho e tal, não dá dinheiro e tal. E aí a gente vai colocar ali extorsão e tal, tudo isso, mas esse crime aqui não cabe. Por quê? Porque quem vai lá na delegacia dizer que a pessoa está sequestrada e tal? A pessoa de boa fé. Não é quem está extorquindo e fingindo. Não é ele que está indo lá na delegacia e falando. Quem está indo lá na delegacia e falando que aconteceu um crime falso, é a pessoa que realmente está acreditando que aquele crime aconteceu. E a outra pessoa só vai lá quando ela é intimada. Então ela não nos procurou para iniciar um procedimento. Quem nos procurou foi uma pessoa de boa fé. Então não cabe a aplicação desse crime. Entende a diferença? Quando a pessoa inicia nossas investigações com um crime que ela sabe que não existe, só para a gente ir lá buscar a pessoa para ela, por exemplo, aí cabe. Agora, quando uma pessoa engana outra, e essa pessoa enganada, de coração, acreditando que aquele crime aconteceu, nos procura, não cabe mais aqui. Tá? Acusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra. Pena de 3 meses a 2 anos. Não se configura o delito na autoacusação falsa de contravenção penal, inexistente ou praticada por outrem. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente. A lei trouxe crime. Se a lei só trouxe crime, contravenção não entra. Simples e técnico. Tá? Então, se a pessoa falar que ela cometeu uma contravenção penal, eu cometi isso, vias de fato, tal, rixas, lá as contravenções penais, não entra. O sujeito não pode apresentar nenhum tipo de envolvimento com o fato comunicado à autoridade, seja como autor, coautor ou partícipe de crime anterior. Então, eu chego lá e falo assim, a Ana trabalha como policial, eu chego falando, eu cometi um crime lá de roubo na casa da Raquel e tudo. Beleza. Eu não respondo esse crime, olha só, se eu realmente tiver participado. Eu fiquei como olheiro, eu ajudei na entrada da casa, ou eu realmente participei, claro. Mas se eu tive qualquer participação, mesmo que seja como partícipe, não como coautor, eu não posso responder pelo crime, porque eu estava envolvido. Então não cabe uma autoacusação falsa. A autoridade, acusar-se perante a autoridade. Aqui, gente, a autoridade é todo e qualquer funcionário público a quem a lei confere poderes para investigar a prática de crimes e seus respectivos responsáveis. Então, qualquer um. Então, no caso, a polícia, a pessoa na sede administrativa, né, algum crime ali, essa pessoa tem poderes para investigar, para administrativo, Ministério Público, tudo isso. Ou então, para determinar o início do procedimento investigatório, em razão de se tratar de crime contra a administração pública. Acusar-se falsamente perante um particular, ou mesmo diante de um funcionário público que não seja autoridade, o fato é atípico. Você pode ser o... Tem alguém que abriu o microfone aí, deixa eu ver quem foi. Já fechou. Você pode querer ser o mauzão lá da sua rua, falar com todo mundo, eu mato mesmo, eu sou matador e tal, eu que cometi aquele crime, eu que matei tal pessoa, eu que fiz isso. É atípico. Ou você chegar num funcionário público que não tem nenhum poder para instaurar e falar aqui, eu que matei aquela pessoa e tal, fui eu mesmo. É atípico. Tá? Aí aquela pessoa vai lá, faz um boletim de ocorrência, é chamado e fala, não fui eu não. Agora, se você for chamado e falar, não, fui eu sim, e não tiver sido, aí você entra na autoacusação falsa. Crime masculino. Direito de mentir do acusado e o exercício da autodefesa. E aí, gente? Mesma coisa aqui, não entra nesse limite. Ele tem o direito de mentir? Tem, mas ele não tem o direito de acusar-se falsamente. Então, nós sabemos que o acusado tem o direito de mentir. Em silêncio, de mentir e tudo. Mas de se autoacusar falsamente, não. E a tentativa aqui é só de forma escrita, né? Porque se você se acusou, você chegou na autoridade, qualquer aí, falou, fui eu que cometi o crime, acabou. Antes de você terminar a frase, você não cometeu crime nenhum. Quando você terminou a frase, você cometeu o crime. A não ser que você escreva uma carta a alguma autoridade, falando que você cometeu o crime, e envie essa carta, e essa carta é interceptada. Aí seria a tentativa. Ok? É um crime contra a administração pública, crime comum, instantâneo, é um crime comissivo e omissivo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, né, dependendo dessa forma tentativa, e aí é um crime formal. Só o fato de você se autoincriminar perante uma autoridade, ele já
ele já se consuma, não precisa essa autoridade fazer nada ou ter nenhum prejuízo. Ok? Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Essa pergunta eu coloquei no meu Instagram um tempo atrás e todos meus amigos peritos erraram. Você acredita? Eu coloquei lá, o perito que se cala, olha isso, o perito que se cala durante um interrogatório comete qual crime? O crime de falso testemunho ou falsa perícia. Porque, por incrível que pareça, gente, normalmente o perito aqui vai cometer o crime de falsa perícia, né? Mas não distinguiu, não. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito ou contador. Então, o perito que fizer uma perícia falsa responde por esse crime. Claro, ele colocou uma mentira ali no papel. Mas o perito que está ali, né, como perito, sendo questionado, e ele fica em silêncio, ele responde também por esse crime. E a maioria deles não sabia disso. Ô, professor, eu tenho serviço social. Sim. E eu tenho uma colega que ela respondeu com falsa perícia. Ela fez um laudo para e descobriu que ela estava mentindo. Ela fez uma aula para ser aplicada ao pessoal do Poder Judiciário, foi isso? Ela fez ela era perita judicial. Sim. Ah, um laudo, E aí, você quis dizer, né? Isso, ela fez um laudo e o laudo estava com as coisas que não... E isso aí, vocês vão ver, nós vamos falar do crime de mão própria. Nós temos nesse crime uma coisa muito interessante, que se cair em concurso, só vocês vão acertar, mais ninguém. E eu vou explicar para vocês aqui, porque quase ninguém sabe disso, que é bem interessante. Vamos lá. Parágrafo primeiro. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada à produção de efeito em processo penal. Então, ou por suborno, ou se você está mentindo ali para obter uma outra prova. Ou em processo civil, que for parte de entidade de administração pública direta ou indireta. Então, se for penal em qualquer um, ou se for um processo civil, contra outra parte, você não vai aumentar, não. Mas se a outra parte for entidade administrativa pública direta ou indireta, né, você está ferrando o Estado, ele vai te dar uma pena maior mesmo, né? De 1/6 a 1/3. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, aqui nós temos a retratação. Olha que bonito. Você pede uma desculpinha. Você ajoelha e pede desculpa. Retratação, outro crime, outro fato completamente masculino. Então, vamos lá. A falsidade de que aqui se trata não é contraste entre o depoimento da testemunha e a realidade dos fatos. Isso é muito interessante, gente. Mas entre o depoimento e a ciência da testemunha. Falso é o depoimento que não está em correspondência qualitativa ou quantitativa com o que a testemunha viu, percebeu ou ouviu. Conforme advertia Carrara, o critério de falsidade do testemunho não depende da relação entre o dito e o realizado, mas a relação entre o dito e o estado de consciência do testemunho. Eu acho o Nelson Green incrível quando ele coloca essas coisas. Não sei se vocês conseguiram compreender o que ele disse, foi meio rápido. O que ele está querendo dizer, gente, que o falso testemunho não é o que é a verdade e o que a testemunha falou. O falso testemunho é o que é verdade e o que a testemunha sabe. Entende a diferença? Você não vai pegar... Porque, gente, você às vezes é uma testemunha e você viu algo diferente. Você viu algo errado, você ouviu uma coisa diferente. Então, você ouviu assim, olha, você como testemunha ouviu alguém falando, não, aquele cara não é o assassino. E lá no final do processo, descobre-se que ele é o assassino. Você vai responder por falso testemunho? Não. Porque você é testemunha só de ouvir alguém falando que ele não é o assassino. Você responde por falso testemunho se você falar que ele é o assassino. Porque não foi o que você ouviu. Então, o que é interessante, o falso testemunho não é a realidade dos fatos e o que a testemunha falou. É o que a testemunha sabe o que ela falou. Então, você sabe que algo aconteceu e você não fala aquilo, você responde por falso testemunho. Não interessa se aquilo no final vai se provar contrário. Você tem que falar como testemunha o que você sabe, o que você viu, o que você ouviu, quando lhe é perguntado. Tá? Mesmo que o resultado final seja outro. Então, é como eu estou falando com vocês. Está a Dalila conversando com a Ana, tá? Sobre a morte da Raquel. E eu estou ouvindo aqui, sem elas saberem que eu estou ouvindo. Eu não conheço uma das duas, estou ouvindo. A Dalila conversando com a Ana. E a Ana matou realmente a Raquel, tá? E a Ana fala com a Dalila, não fui eu e tal. E a Dalila fala, realmente não foi você, Ana. A gente sabe que não foi você e tudo. E eu estou ouvindo. De repente, o promotor me procura e fala, Fernando, você é a pessoa que estava passando na rua quando elas estavam conversando? Eu falei, sou. Você ouviu o que elas falaram? Ouvi.
Você pode testemunhar? Tá, testemunho, claro, sem problema nenhum. Vão virar para mim e falar assim, Fernando, e aí, o que você ouviu? Eu vou falar, eu ouvi a Ana e a Dalila comentando que a Ana não foi a pessoa que matou a Raquel. Mas no final do processo vai ser comprovado que foi. Mas eu não cometi falso testemunho, porque eu não preciso saber da realidade. O que eu tenho que saber é do que eu ouvi com o que eu falei. Eu tenho que dar conta exatamente do que eu ouvi e do que eu falei. Eu não posso mentir nisso. Eu não posso falar que eu não ouvi. Eu não posso falar que eu ouvi ela falando que matou mesmo, porque eu sei que ela matou. Não. Até porque a testemunha não pode fazer juízo de valor. A testemunha não pode ter achismo. Ah, mas e aí, Fernando, o que você acha? Que foi ou que não foi? Isso não existe, gente. Testemunha responde perguntas objetivas. Fernando, você ouviu o quê? Quando? Né? O que você viu? Isso que você responde. Aí, se o juiz fizer pergunta de valor por algum motivo para a testemunha, aí, gente, ela não responde por falso testemunho em momento nenhum. Então, o juiz fala assim, e aí, Fernando, você acha que foi a Ana que matou? Isso nunca vai acontecer, né, gente? Mas suponhamos que aconteça. Eu falo, juiz, eu acho que foi, ou eu acho que não foi. Isso não pode ser falso testemunho. Mesmo eu sabendo o que foi ou que não foi. Porque ele está me perguntando um juiz de valor. O falso testemunho é sobre aquilo que eu vi, que eu ouvi, ou que eu li, algo realmente real e concreto. Aí sim, entra no falso testemunho. Então, essa frase aqui, essa colocação do Nelson Hungria é maravilhosa. Deve recair sobre fato juridicamente relevante. Então, o que acontece, gente? Você está lá, você vai ser ouvido. Aí você é testemunha. Aí pergunta assim, e aí, você é casado ou solteiro? Você, obviamente, fica naquela vergonha gigante e fala, não, eu sou solteiro. Né? Fica com vergonha de falar que é casado, por exemplo. Normal, isso acontece com todo mundo. Então, isso aí não é falso testemunho, gente. O que isso, você falar no seu depoimento, se você é casado ou solteiro, vai mudar nos fatos fins relevantes? Nada. Tá? Então, esse falso testemunho tem que ser sobre circunstâncias relevantes. Ah, professor, mas nada de qualificação é relevante? Depende. Depende. Se você, por exemplo, é um traficante e na hora da qualificação você fala que seu emprego é juiz federal, que teria alguns poderes a mais, algumas formas de ser feito esse interrogatório você por escrito e tal. Aí não. Aí você mentiu sobre algo que futuramente seria relevante. Agora, você mentir sobre uma coisa que não muda nada... Ah, Fernando, o dia que você ouviu a Ana e a Dalila conversando, você estava de bota preta ou bota vermelha? Eu falava, eu estava de bota vermelha, estava de bota preta. O que isso muda? Nada. Então, essa mentira para o falso testemunho tem que ser de algo relevante. Ok? Mentira tem que ser de algo, mesmo dolosa. Eu posso saber que eu estou mentindo, mas não é falso testemunho se não for algo relevante. Incompetência do juízo não exclui o crime, pois a autoridade encontra-se no exercício da função pública, exceto se for nulo. Ah, isso é complicado. Então, vamos lá. Ajuizou-se uma ação, tá, da Ana contra a Ana, só que ajuizou-se a ação, na cidade de Belo Horizonte. E o juiz de Belo Horizonte é incompetente, a ação tinha que ser em Itabira. Ok? E eu vou lá e cometo um falso testemunho aqui em Belo Horizonte, não em Itabira. Gente, isso não exclui o falso testemunho. Por quê? Porque a gente tem uma autoridade, um juiz aqui, que foi me ouvir, que gastou o tempo dele para me ouvir, e eu cometi o crime. Isso não exclui o crime. Depois, esse procedimento vai ser só remetido a Itabira, e vão ou começar de novo, dependendo como for, continuar de onde, aproveitando as provas daqui. Mas isso não exclui meu crime. Então, se o juiz é considerado incompetente, não exclui seu crime. A não ser que seja considerado nulo aquele processo. Tá? Seja considerado nulo. No caso do Lula, por exemplo, se alguém cometeu falso testemunho, acabou. Se for considerado nulo, zerar tudo e começar do zero, acabou. Aí sim, porque a gente sabe que tudo que é anulável não, mas tudo que é nulo é como se nunca tivesse existido. Então aquele falso testemunho também não existe. Agora, se é só um lugar de competência diferente, por exemplo, nós não vamos anular nada contra o Lula, nós só vamos trazer a competência lá de Curitiba aqui para o Distrito Federal. Opa, aí não. Aí se alguém cometeu falso testemunho, vai continuar tendo cometido falso testemunho. Tá? Podem recusar-se a testemunhar. Olha só, gente, o que o Código de Processo Penal diz. Ascendente, descendente, afim, linha reta, cônjuge, ainda que separado judicialmente, irmão, pai e mãe. Então, seus filhos, os seus pais, os filhos e pais de sua esposa, sua esposa, claro, mesmo que vocês são separados judicialmente, o irmão, o pai e a criança, né? Já é estranho, porque se falou ascendente e descendente, já abarcou o pai e a mãe. Mas eles colocaram de novo porque eles gostam disso. Ok. Deverão depor quando... Beleza, essas pessoas podem recusar depor. Então elas têm o direito de se recusar depor. Ótimo. Agora, deverão depor quando não for possível, por outro modo,
obter ou integrar a prova de fato e de suas circunstâncias. Nesse caso, as testemunhas são chamadas de declarantes, e delas não se exige o compromisso de dizer a verdade, que é do artigo 208. Assim como ocorre no tocante aos portadores de doença ou deficiência mental e os menores, que são chamados de informantes. Então, o que acontece, gente? Testemunha, ela não pode ser um amigo íntimo, ela não pode ser pai, mãe, ela não pode ser um menor de 14 anos, que vai ser só um informante, uma pessoa com deficiência mental. Essas pessoas, elas não podem, ela pode se recusar, elas não vão testemunhar. Só que existem alguns casos que você necessita da oitiva dessas pessoas. Exemplo, está em casa um pai e um filho mata o outro. Ele tem o direito de não testemunhar? Tem. Ele é pai. Pai tanto do autor quanto da vítima. Agora, o juiz fala, olha, eu não tenho outro meio de saber o que aconteceu se não for o depoimento do senhor. Eu preciso das declarações, não seriam depoimentos, seriam declarações. Eu preciso das declarações do senhor. Só que sabendo que ele é pai, o juiz não vai, nesse caso, o juiz não vai, o que a gente fala, perdão, gente, a gente fala de compromissar a testemunha, o juiz não vai compromissar a testemunha. O que é compromisso? Promete dizer a verdade, somente a verdade, aquelas coisinhas que você vê em filme e tal, com a mão na Bíblia, no Brasil não tem especificamente, mas a pessoa, ela tem um compromisso, que é o compromisso de dizer a verdade sobre o crime, sobre poder responder pelo crime de falso testemunho. Já é pacificado, tá? Que mesmo que o juiz, ou lá na delegacia, nos lugares que a pessoa não... que a pessoa esqueça, que a autoridade esqueça, ou por algum motivo não compromisse a parte, mesmo sem ser compromissado e ele mentir, ele responde pelo falso testemunho, tá? Isso é pacificado. Não tem que necessariamente ter o ritual de compromissar a parte. Mas nesse caso aqui, essas pessoas, elas não são compromissadas a dizer a verdade. O juiz não compromete, porque sabe que eles são informantes, que eles são menores de 14. Mas isso não exclui o crime de falso testemunho, por incrível que pareça. Quem não é obrigado pela lei a depor como testemunha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem ter prestado compromisso, pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Então, você não é obrigado a testemunhar? Não. Mas se o juiz te obrigou, se o juiz te chamou, precisou de você, ou policial, o que for, você pode responder por falso testemunho. Tá? Por incrível que pareça. E o STF decidiu também que, olha que interessante, a existência de fortes laços afetivos, exemplo, esposa ouvida sobre a prática, sobre fatos praticados pelo marido, ou de parentesco, irmã indagada acerca de fatos cometidos pelo seu irmão, entre a testemunha e o réu, acarreta a inadmissibilidade de informação verdadeira, sob o risco de colocar em perigo a unidade familiar e a relação humana de fraternidade. Então, mesmo o STF decidiu que não exclui o falso testemunho, mas o mesmo STF decidiu que, se for comprovada que coloca em perigo a unidade familiar, a relação de fraternidade entre eles, ela não está obrigada ali a dizer a verdade. Quando? Boa pergunta, né? Porque eu acho que em qualquer momento um familiar que mentir vai falar, não, eu estava colocando em risco a minha unidade familiar. Eu ia falar que meu filho cometeu um crime, fez uma coisa errada. Enfim. São proibidos de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada, quiserem dar seu depoimento. Gente, o que é isso aqui? São os padres, são os psicólogos, são os advogados. Essas pessoas, pela função, ministério, ofício ou profissão, elas são desobrigadas a depor, são proibidas, aliás. Desobrigadas não, são proibidas. Por isso que você pode falar com o seu psicólogo todos os crimes que você cometeu. Ah, que legal. E ele nunca vai poder depor. Você pode falar isso com o seu advogado, você pode falar isso com o padre, pode conversar com o padre. Muita gente ia precisando, inclusive. Mas ele não vai poder fazer nada. Ok, exceto se a parte interessada de desobrigar. Então, a Ana é minha psicóloga. Eu contei todos os crimes que eu cometi para ela. Eu falei, Ana, pode testemunhar, não tem problema não. Eu estou te desobrigando. E a Ana quiser dar o testemunho. Tem que ser as duas coisas. Eu primeiro tenho que desobrigar ela, a parte interessada, e ela tem que querer dar seu testemunho. E aí, nesse caso, se cumpre os dois requisitos, estará suscetível ao falso testemunho. Poxa, você é proibido de depor. A parte interessada te permitiu. Mesmo assim, você não é obrigado. Você ainda quis vir depor e mentiu? Não. Aí você vai tomar um falso testemunho, claro. Obviamente, né? Falso testemunho e direito de não produzir prova contra si mesmo. E agora, gente? Agora nós voltamos aqui lá da autoincriminação, direito de não produzir provas contra si mesmo e falso testemunho. Vamos supor que eu sou testemunha de um caso de um crime cometido pela Dalila. E eles me perguntam algo que, se eu responder, eu vou estar me incriminando de outro fato que seja, ou daquele fato. E eu vou e minto. Eu cometo crime de falso testemunho? Não.
Tá? Não. Porque ninguém no Brasil é obrigado a fornecer provas contra si mesmo. Então, se eu respondesse aquela pergunta de forma verdadeira, eu estaria me incriminando. Gente, eu não posso falar assim, eu menti porque eu queria salvar a Dalila. Dalila não interessa. Eu não posso me incriminar. Entendeu? Então, assim funciona. Não se caracteriza o crime do falso testemunho por manifesta ausência de dolo, porque o dolo do falso testemunho é você mentir falsamente, né, tentando proteger aquela pessoa. Quando uma pessoa, ao ser ouvida na condição de testemunha, faz afirmação falsa, ou nega, ou cala a verdade, com o propósito de não produzir prova contra si mesmo. Se no Brasil ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, se você iria produzir ali no seu falso testemunho, você não comete o crime. Ok? Se consuma quando, gente? A negativa em falar. Então a pessoa deixou de falar algo, já se consumou. O encerramento formal do depoimento, lido e assinado, pois até então pode justificar. Então você está no meio do seu depoimento, aí você mente. Ali você não pode ser preso. Por quê? Porque você pode no meio do depoimento, opa, esqueci aquilo ali que eu falei tá errado, corrige isso aqui, muda isso aqui, pensando melhor. Você pode mudar completamente isso. Então você deu seu depoimento, ele foi lido para você, que o depoimento é sempre lido para a pessoa. Lido, concordou, assinou, acabou. Aí sim você cometeu o crime. E aí, nesse caso, pode ser preso até em flagrante. Tá? Falsa perícia se consuma com a entrega do laudo em descompasso com a realidade, a fim de produzir efeitos. Se entregou o laudo em descompasso com a realidade para produzir efeitos, se consuma o crime. Que, inclusive, pode haver tentativa aqui, né? Você está mandando um laudo falso e ele é interceptado. Crime de dolo contra a administração pública e de mão própria. Professor, o que você disse que cairia, que só a gente acertaria? Gente, o crime é de mão própria. Eu falei com vocês que ele não aceita coautoria, no máximo participação. E aqui nós temos talvez a única exceção do direito penal, que é o quê? É quando dois... Por que é um crime de mão própria, gente? Porque é um crime cometido só pelas testemunhas que estão depondo naquele caso, só pelos peritos, não é por qualquer perito, não, é pelo perito que está chamado para aquele fato. Entende? Por isso que é um crime de mão própria, é muito específico. Não é qualquer testemunha, não, é testemunha do processo tal, do caso tal. Então é muito específico. Ok. Então só essa pessoa pode cometer o crime, não tem como ter uma coautoria. Aqui nós temos essa única exceção, que é no caso da perícia. A perícia pode ser oficial ou pode ser um perito não oficial, que vai ser com duas pessoas dando um laudo de perícia. Nesse caso, se dois peritos fizerem um laudo e um laudo falso, nós vamos ter a coautoria. É o único caso de coautoria em crime de mão própria. Tá? E se isso cair numa prova, vai ser prova de nível muito difícil, juiz, promotor, essas provas mais assim, né? Procurador-geral e tal, defensor público, são as provas mais pesadas. Se cai numa prova dessa, é uma questão que a galera erra muito, porque todo mundo fala, crime de mão própria não tem coautoria. Tem, nesse caso aqui específico. Tá? Instantâneo, comissivo ou omissivo, claro, né, gente? Negar a verdade. Unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente. Ele é plurissubsistente na forma escrita e ele é unissubsistente na forma verbal. E ele é um crime formal. Só de você não precisa causar um dano à administração pública. Você mentiu ali, assinou que você mentiu, você já cometeu o crime. E agora, olha que interessante. Esse crime não tem a titulação... Oi, Dalila, fala. Me explica de novo essa questão do crime de mão própria, essa exceção? Uhum. Vamos lá. Os crimes de mão própria, eles são o quê? Nós temos crimes comuns, cometidos por qualquer pessoa, e os crimes próprios, que é o quê? Todo funcionário público pode cometer, toda pessoa, né, que exerce a função de médico pode cometer o crime de, né, questão de medicina lá e tal, odontologia e tudo. Os crimes de mão própria são os mais específicos ainda. Só a testemunha do processo tal pode cometer aquele crime. Só o perito oficial daquele processo pode cometer aquele crime. São crimes mais específicos, né? São mais que próprios. São crimes de mão própria. Só uma pessoa pode cometer. E os crimes de mão própria eles não aceitam coautoria. Falso testemunho. A pessoa sentou lá e mentiu. O máximo que pode ter é alguém ter induzido ela a mentir. Mas essa pessoa foi partícipe, não foi coautora. Não tem como alguém ser coautor de um crime de mão própria. Ou a pessoa chega e mente, induzido por alguém, pago por alguém, que a gente vai ver aqui, mas a pessoa que cometeu o crime foi quem testemunhou. Não, é impossível ter coautoria. Exceto no caso aí dos peritos. Quando o perito faz um laudo, o laudo pode ser assinado por 2 peritos ou mais. Então, se esse laudo pode ser assinado por 2 peritos ou mais, nós temos a única exceção do crime de mão própria com coautoria. 2 pessoas cometendo o crime. Tá? É uma exceção ao crime de mão própria. Tá bom?
Show. Esse crime aqui, gente, corrupção ativa de testemunha ou perito. Espera aí que deu uma embaçada. Vamos lá, vamos continuar. Tá tranquilo ainda. Corrupção ativa de testemunha ou perito, ele é muito interessante, porque não vem escrito isso aqui no código. Se vocês pegarem o código, antes do artigo 343 não tem escrito nada. Mas o STF já entendeu que esse seria o melhor nome para esse artigo. E é interessante porque a gente já estudou esse artigo. Ele, de novo, é uma exceção da teoria monista. Uma exceção dualista da teoria monista. Olha isso. Dar, porque o outro crime é um crime de mão própria. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução e interpretação. Então, a pessoa que deu, ofereceu ou prometeu dinheiro ou qualquer vantagem a essa testemunha que mentiu, a esse perito que mentiu, ao contador que mentiu, não responde pelo 343, porque não cabe coautoria. Vai responder pelo 342, perdão, vai responder pelo 343. Eu não sei se vocês sabem, né, gente? Testemunha, pessoa que vai lá testemunhar, claro. O contador é aquele contador oficial que vai olhar as custas processuais. O tradutor, quando é você vai ser ouvido uma pessoa de outro país, precisa de um tradutor oficial, e esse tradutor oficial, no crime do 343, ele tem que traduzir exatamente o que está sendo falado. Se ele traduzir errado, ele comete o crime. Aqui, ó, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vou voltar aqui. Vamos lá? Nós temos o tradutor, ele comete o crime de falso testemunho, se ele não traduzir da forma correta, né? Se ele for vacilão. Nós temos aqui o intérprete também, que vai ser o contrário, aquele intérprete de Libras, essas coisas assim, ele tem que fazer toda essa interpretação da pessoa surdo, mudo e tal, ele vai ter que ser o intérprete. Então, tanto o tradutor quanto o intérprete, quanto o perito, quanto o contador, quanto a testemunha. Ok? Ok. E se alguém ofereceu dinheiro para essas pessoas, eles vão aqui responder pelo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem. Só que aqui tem uma exceção que é onde todo mundo erra. A primeira coisa que eu quero falar desse artigo é que esse artigo é muito criticado na segunda parte aqui, na parte da pena. Olha a pena desse artigo, gente, de 3 a 4 anos. Isso é ridículo. Por que ele é ridículo? Ele dá uma margem muito pequena para o juiz poder trabalhar nessa pena. Então quer dizer que uma pessoa que oferecer muito dinheiro, que corromper muito a testemunha e que um procedimento muito grave e tal, vai praticamente sempre pegar a mesma pena do que alguém que ofereceu um pouco de dinheiro, uma vantagem pequena, um procedimento pouco relevante. Porque a pena é de 3 ou 4 anos. O máximo que o juiz vai poder dar é 3 anos para um e 4 anos para o outro. O cara cometeu um crime de forma mais grave, 4 anos. O que cometeu um crime de forma mais tranquila, 3 anos. A pena é ridícula. A forma que ela foi feita, essa pena abstrata é ridícula. Que se colocasse de 1 a 4 anos, ou de 2 a 5, mas com uma margem maior para se mexer. Com a margem de 1 ano só para o juiz pôr o mínimo e máximo, ficou ridículo. Dalila, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu cliquei errado. Tudo bem. Não, que isso. Então, vamos lá. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido a fim de obter a mesma coisa do outro, gente. Prova destinada a produzir refeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade de administração pública direta ou indireta. Então, se for em processo penal, vai ter esse aumento aqui de 1/6 a 1/3. E se for na parte civil, só se a outra parte for administração pública direta ou indireta. Mas aqui tem uma coisinha que todo mundo erra. Todo mundo erra aqui. O que é, gente? A testemunha, não. Testemunha é básico. Você corrompeu a testemunha, ok. Agora, guardem que quando a gente fala de perito, contador, tradutor, intérprete, tem que ser particular. Por quê, gente? O perito ele pode ser um perito oficial, que o juiz mandou trazer. Agora, ele pode ser um perito particular. Eu posso contratar meu próprio perito para juntar a perícia dele na ação. Então, eu sou uma parte da ação, a Dalila é outra. Eu trago o meu perito, ele faz um laudo para mim, a Dalila traz o perito dela, faz um laudo para ela, e o juiz traz um perito oficial. E o meu perito vai fazer questões ao perito oficial e o da Dalila também. Assim como intérprete, assim como tradutor, assim como contador. Só que nesse caso, gente, para esse crime aqui, eles têm que ser particulares. Não comete esse crime se você der dinheiro para um perito oficial. Você não comete esse crime se você der, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem a um tradutor oficial, a um perito da Polícia Civil, a um perito do Judiciário, que o Judiciário chamou para ser perito, a um contador. Por que não, gente?
Por que você não comete esse crime se você der oferecer dinheiro a um perito oficial, a um contador oficial, a um tradutor ou intérprete oficial, que não é da particular seu ou da outra parte? Alguém arrisca? Valendo 50 pontinhos? Entra em corrupção ativa? Quem falou? Eu, Dalila. Exatamente, Dalila. Porque se você oferecer dinheiro, se você prometer dinheiro ou qualquer vantagem a um perito oficial, que está ali, né, representando a administração pública, a um contador oficial, a um tradutor interoficial, você entra na corrupção ativa. Você não entra nesse crime aqui. Esse corrupção ativa de testemunha ou perito é só se ele for particular. A testemunha não, qualquer testemunha, claro. Mas, no caso do perito, contador, tradutor, intérprete, ele tem que ser particular. Perito, contador, tradutor e intérprete devem ser obrigatoriamente particulares, ou seja, não pode ser ocupante de cargos públicos. Do contrário, estará caracterizado o crime de corrupção ativa. Tá? Vai valer mesmo? Valeu 50 pra você. Tá gravado aqui, ó. Tá gravado, você me lembra. Tá. A Raquel recebeu, não recebeu, Raquel, da câmera ligada? É. Então, não há causa extintiva de punibilidade. Aqui, gente, não tem retratação. Porque, veja bem, aqui você já ofereceu dinheiro para a pessoa, você já prometeu um dinheiro, uma vantagem para ela. Mesmo que você não corrompa a testemunha, mesmo que ela não vá mentir por você, não corrompa o perito, o contador, o tradutor, mesmo que você não faça isso, mesmo que ele não se corrompe, perdão, se você ofereceu um crime formal, se você deu, ou ofereceu, ou prometeu, você já comete. E aí, mesmo que ele se retrate depois, ou que ele não venha se corromper, você já cometeu o crime. Acabou. Não tem retratação aqui. Então, é um crime de dolo contra a administração pública. Ele é comum, qualquer pessoa pode cometer. Instantâneo, no momento que você dá, o que você oferece e tal. Comissivo, unissubjetivo. É unissubsistente ou plurissubsistente, porque vai depender como que você vai oferecer esse dinheiro. Se você oferecer esse dinheiro mandando uma mensagem falando, ó, eu vou te dar uma grana e tal, se você mentir lá no seu testemunho, você pode ser interceptado e ter tentativa. Se você falar com a pessoa, não, né? Ele se consuma no momento. Então, ele é unissubsistente ou plurissubsistente. E ele é formal. A pessoa, você não precisa alcançar seu objetivo, você não precisa corromper a pessoa. Por quê? Porque fala dar, oferecer ou prometer. Então, se você ofereceu, você já cometeu. Ele é um crime formal. Bom, mais, né? Tem mais. Mas hoje eu não aguento mais, não. Tá osso. Vamos parando por aqui hoje. A nossa próxima aula, a gente fecha a nossa matéria. Tá faltando só aí, eu acho que 7 ou 8 artigos. Tirando os crimes contra das licitações. Nas licitações, eu vou trazer para vocês eu falei que ela é minha amiga, esqueci o nome dela, né? Lohane. Isso, Lohane. Eu vou trazer a Lohane para dar aula para vocês, ela é professora de Direito Administrativo. Vocês vão curtir muito, ela é muito gente boa, ótima professora. Meio frenética, mas ótima professora. Então, gente, alguma dúvida para a gente finalizar? Vou parar a gravação para não ficar longo. Alguma dúvida?